Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo entrevistado e, é claro, muito assunto para rolar só para você. Nós estamos no Instagram, WM Livre, leve e solto, no Twitter, W Livre, leve e solto e no nosso canal no YouTube, @Livre, leve e solto. É só se inscrever, curtir, compartilhar e acompanhar o nosso bate-papo. E hoje, uma das vozes mais bonitas do rádio. Você pensou em amar, em se apaixonar? Com certeza, se você for uma pessoa apaixonada, se você já pensou em namorar alguém, você já ouviu essa voz, né? Porque ele é a voz romântica do rádio. Você que está acompanhando a gente agora no YouTube, não dá close nele agora não. Só ouça a voz. Boa tarde, Wagner. Que isso, hein? Bom dia, boa noite, bom estar com você aqui. Olha, esse negócio de voz é um negócio complicado. Peraí, primeiro deixa eu apresentar. José Milson Fabiano, o Fabiano que durante anos e anos, principalmente nos últimos 18 anos, encantou realmente muitas gerações. Na Rádio JB, Rádio Jornal do Brasil, JB, a partir das 10 da noite, com Love Songs. Isso. Ou eu estou enganado, Zé Milson, tá Fabiano? Nada. Prazer estar com você aqui, rapaz, sempre um prazer. Aliás, eu estava falando, a gente estava conversando aqui fora do ar, que você faz parte da história do rádio esportivo e do rádio em geral, né? E eu sou um grande fã do rádio, então estar ao seu lado, viver parte da sua história também é sensacional. Eu trabalhei na JB há 18 anos e foram 12 anos de Love Songs, 12 anos. A gente começou, a rádio não tinha programa romântico, e aí o Ovoruski, né, que na época era o diretor, ele sugeriu, vamos fazer um programa romântico na JB. A JB sempre foi aquela coisa de classe A, B, negócio não tem aquela locução muito popular, né? Vamos fazer. E eu não sabia como é que ficaria isso, né, cara? Aí acabou que foi bom. A gente começou e desenvolveu o programa em 12 anos. Foram 12 anos de sucesso. E, assim, eu aprendi, porque eu nunca fui locutor romântico, você falou de dizer romântico, eu nunca aprendi. Mas tem uma história muito boa de um amigo meu, Gustavo Faleiro. Ele casou em 2000 e não lembro, mano. Aí ele me ligou no dia de manhã e falou assim, cara, pô, não dá. Eu casei, você foi no meu casamento, eu tava na lua de mel, e aí você falando lá no rádio eu desliguei, eu não aguentei, pô, aqui não. Ele falou, aqui não. Agora, o Fabiano, você se considera locutor de motel? Então, é exatamente isso que ele falou. Ele estava num motel e falou, aqui eu não quero te ouvir não, e desligou o rádio. Rapaz, eu acho que não. Aqui, a gente teve uma época nos anos 80, o Good Times, né, da 98, e outros programas, como Amor Sem Fim, aqui no Rio, na Centro, e outros tantos programas românticos, que esses sim, eram mais para essa linguagem. O Love Songs não, até porque o Love Songs eu nem falava tanto. Né, eu fazia algumas lives, né, no Instagram e tal, mas assim, no ar, eu não era de ficar falando toda hora, entendeu? Então era o nome de pessoas eu anunciava, não fazia aquele recadinho, então acaba anunciando muito, eu acho, né, que é voz de motel. Né? Porque na verdade, para quem não é dessa geração, na década de 80 e 90, a galera ia para o motel não só para namorar, né, para ouvir rádio também, viu, Alexia? O pessoal ouvia rádio no motel. E aí, naquela hora do rally rola, né? Um abraço para lá, um abraço para cá, uma música romântica. E aí sempre tinha algumas rádios já pré-definidas no playlist do motel. Sim. E eram motéis bons, de categoria, né? Internacional. Então tinha o Amor Sem Fim, né? Tinha o Good Times, que eram programas realmente românticos. Sim. E o programa que esse cara apresentou aí, anos e anos, também vai por essa linha um pouco mais moderna. É, né? Verdade, um pouco menos, né, assim, do que foi. Mas é programa romântico, pô, música que a gente tocava, Carol's Whisper, né? Músicas românticas que todo mundo quando toca fala, pô, essa é um solo de sax da música e tal. Agora, Fabiano, me diga uma coisa. Você como um comunicador de um programa romântico, recebia muito cantada de ouvinte? Pode falar isso aqui? Claro. Aqui você pode tudo. Aqui, ó. Livre, leve e solto. Então, mas a gente viveu uma época, você certamente lembra, que o rádio era só voz, né? O que acontece? Nos anos 70, 80, até 90 mesmo,
Você falava e as pessoas ouviam. Aí o que acontecia? O imaginário das pessoas, né, funcionava. Esse cara deve ser aquele assim, quando ouve a voz, né? Deve ser assim, assim. E geralmente eu não era nada daquilo que as pessoas pensavam. E não era diferente agora. Só que agora tem o Instagram, tem as redes sociais. Aí quando a gente faz o programa, as pessoas vão lá e já, quem é esse cara aí? Aí vê, então certamente já recebi muito, não só cantadas, como broncas também. Poxa, achei que você fosse mais bonito. Agora, por exemplo, cantada. Que tipo de cantada te chamou a atenção aí nesse tempo todo de rádio? Rapaz, teve uma que eu até guardo, eu tirei um print dela, foi agora recente, no Instagram. A moça falou, começou assim: oi, tudo bem? Prazer falar com você, não sei o quê. Eu sempre respondo as pessoas no Instagram, no meu particular, no da rádio não, né? Na rádio tinha as pessoas para responder. Aí ela falou, eu sempre acompanho você, não sei desde quando, tal, a sua voz é isso, é aquilo. Eu falei, pô, que legal. Queria te fazer uma pergunta. Você tem coragem de transar comigo? Que isso? É mesmo? Aí eu falei, pô, mas assim tão direto, não tem um chazinho antes, qualquer coisa. Ela falou, não, eu só quero saber isso. Aí eu falei, não, claro que não, pô, sou casado, pô, não dá. Porque você pensa o quê? Pensa que alguém vai dar um golpe, alguma graça, alguma piada isso, né? Aí ela falou assim, não, mas eu tô falando sério. Eu falei, não, eu sei, só que eu sou casado, pô, não é assim que funciona, não. Aí, passado o tempo, eu trabalho até 1h da manhã, né? E trabalhava agora, recentemente, no Citar, onde é a JB, no Citar América. Aí um belo dia, eu saindo, tudo escuro lá, o shopping fecha 10 horas, uma hora eu estava descendo. Aí um segurança lá falou assim, Fabiano? Eu falei assim, sim. Aí ele falou, vem aqui, por favor. Tá vendo aquela moça lá? Ela quer falar com você. Aí eu falei, sério? Essa hora? Eu estava esperando o Uber para ir embora. Eu moro perto, né, dali do Citar. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu tô aqui porque eu não acreditei que você não queria, mas eu só que te perguntou se você quer transar comigo. Isso dentro do shopping, cara. Aí eu falei, eu guardei esse print e falei com ela, pô, expliquei que não é assim e tal, e tava embora e acabou que, eu acho que ela não falou mais. Aí um belo dia ela mandou um nudes. E o detalhe é o seguinte, independentemente, a gente está até aqui brincando, mas nós já tivemos recentemente vários casos de stalker, Sim. né? E é claro que a gente não sabe se isso vai se desenvolver para esse lado, mas é um lado preocupante, né, o Fabiano? Hoje eu tive um caso recente também desse, uma senhora, mas ela de muitos anos, que ela já me seguia, tal, mandava cartas, todo dia mandava carta. Ela apresentou, ela foi à rádio várias vezes, mas nunca teve problema, apesar dessa frequência, eu nunca tive problema. Mas hoje, com as redes sociais, é muito fácil, né? Porque você sabe onde a pessoa está, né? Sabe onde a pessoa mora, qual estado, qual cidade. Então, isso acaba sendo muito fácil para esse tipo de procedimento. Mas eu, assim, graças a Deus, não tive nenhum problema com isso. Até porque, pela minha beleza, eu sei que poderia ser menor, poderia ser melhor e não é. Muito bem. Eu estou aqui com o José Milson Fabiano, uma das vozes mais bonitas do rádio do Rio de Janeiro. Olha aqui, vamos falar do Balbino? Balbino, costelão? Delícia de costela lá. Balbinos, delícia de costela, desde 2016. O Balbino, que é esse aí, esse é o mestre Balbino. Ele é dono do Balbinos. E o Balbinos é um restaurante e você está aqui, ó. Olha o que ele colocou à disposição. Hein? E aqui é rádio de verdade, tudo de verdade. Então tem pastel de costela, bolinho de feijoada, croquete de costela, pastel de queijo. Isso aqui, ó. Hein? Torresminho, hein, rapaz? Tudo aqui à sua disposição. Pode comer à vontade durante o programa. Pode. Tá à vontade. Galera, vai querer também, não? Quer, João? Depois, né, João? Matheus, você quer, Matheus? Matheus gosta. É uma delícia. Matheus, você acha que é de primeira? Não. Uma coisa que eu falo muito do Balbinos, tem muita gente famosa que vai lá, né? Uhum. Por quê? Pela proximidade do Projac, né? Que ele fica ali em Curicica, em frente à estação do BRT, né? E aí o Balbino recebe muita gente. Então, de vez em quando vai o Sergião Lorosa, o José Loreto já recebeu um avental como aprendiz de fazedor de costela. Imagina, você está lá comendo, né? Lá na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT, na esquina tem o nosso Balbinos. E aí você imagina, você está lá no final de semana com a família, com a esposa, e quem vai servir? José Loreto. Aí você vai comer a costela, mas já sabe que pode perder a mulher a qualquer momento, né?
Tem cupim, o cupim você corta com a colher. Então tá aí o nosso Balbino, lá do Balbinos, Delícia de Costela, desde 2016. Fabiano, me tira uma dúvida, vamos lá. O hábito de você trabalhar até 1h da manhã. Agora você está com a vida mais normal, né? Como é que é a tua vida hoje, Fabiano? Com certeza foram... Não foram 18 anos, porque eu entrei na JB às 10 da manhã. Eu fazia de 10 às 2. Eu comecei a trabalhar, foi em 2010. Quer dizer, tem 14 anos à noite. Então foi um período que você tem que adaptar, né? Pô, tem esposa, tem criança, então você tem que adaptar. Você não pode sair toda hora, nem todo lugar você pode ir, a família tem que ir só, viagem, às vezes você não pode e tal. E agora não, realmente agora eu estou numa fase mais solta, né? Já estou indo até teatro, pô. Tempão que eu não ia teatro, fui agora, cinema. Quer dizer, são os benefícios de não trabalhar à noite. Mas você está falando de uma coisa romântica, que eu lembrei aqui de uma situação. Eu comecei no rádio aqui no Rio, em 1990, na Manchete, fazendo Top Mix. Manchete FM. Manchete FM, fazendo Top Mix com o DJ Malboro, que depois virou Big Mix, mas era Top Mix, era um programa de funk. E eu cheguei aqui no Rio sem saber o que era funk, porque eu vim de Minas, né? Eu sou mineiro, de Muriaé, e não sabia o que era funk, pô. Vim pra cá para fazer o Top Mix, era o programa líder de audiência, com o Malboro, que já era o Malboro DJ, né? Já inclusive fazia programas com a Xuxa, se eu não me engano. Que depois eu fui trabalhar também na Xuxa. Porque ele explode na RPC. A Manchete ele já tinha ele explodiu, bom nome. Ele explodiu antes na RPC, né? Ele começou na rádio de samba, esqueci agora, do Armando? Do Armando. Isso, Tropical. Tropical. Depois ele foi para Manchete, e da Manchete ele foi para 105, e depois que ele foi para RPC. Mas aí, eu lembrei que você falou de ser romântico, e rapaz, a minha primeira experiência com baile funk para apresentar um Malboro, que a galera aí da rádio, né, tal, foi no Caxiense, no Clube de Caxias. Né? Clube dos 500. Isso. Viu como é que eu sei, viu, Sabe Fabiano? tudo, né? Aí, rapaz, cheguei lá, pessoal, tava lá, e não é romântico, né? Pô, o programa era funk. Aí falei, galera, quem quer uma camisa, não sei o que e tal. Só que aí eu fui com uma calça de moletom, rapaz, assim, achando que eu tava arrebentando. Um moletomzinho, assim, a camisa da rádio, duas camisas, que era pra tirar uma e ficar com outra por baixo. Aí cheguei no palco, assim, falei, quem quer uma camisa da Manchete? Todo mundo, pô, eu joguei a camisa. No que eu joguei a camisa, cara, tinha uma mocinha, assim, na beira do palco, ela puxou a minha calça, cara. Fiquei de cuecão, puxou mesmo, cara. E a vergonha, assim, imagina, minha primeira experiência de baile, né? Aí tirou, eu falei, com vocês, Malboro, DJ Malboro, isso aí. Eu tô falando isso porque o romântico, na verdade, foi, antes eu fui funkeiro, pô. Ainda bem que você tava de cueca, né? Não, eu tava de sunga, mano. De sunga. Foi a maior vergonha que você já passou, trabalhando? Cara, eu não sei se foi a maior vergonha, mas foi a maior, assim, tinha que ter uma solução rápida, porque ali eu tinha dado a camisa e quando puxou a minha calça, nem todo mundo tinha visto. Porque quando começaram a rir, aí eu já gritei, com vocês, DJ Malboro. Ele saiu já lá com o negócio dele e entrou. Então aí o foco foi para lá. Então eu meio que fiquei de lado, né, em relação à visão dos outros. Mas não sei se foi. Não, teve uma pior. Constrangimento teve um pior. Mas isso foi antes, né? Eu trabalhei na Rádio Muriaé e lá o dono da rádio, ele tinha uma permuta com a Coca-Cola. Todo sábado ele trocava as garrafas vazias pelas cheias. Só que quando tinha algumas garrafas cheias nas vazias, ele saía distribuindo para o pessoal da rádio. E aí na época era de vinil, né? Tinha 2 tocadiscos assim. Ele pegou, quer uma Coca-Cola? Eu falei, pô, quero. Aí ele botou em cima do disco, que eu já tinha preparado, sabe como é que funciona? Você tem que botar o disco lá, voltar, tava tocando um. Aí, rapaz, na hora que eu fui soltar o outro disco, fez fora do ponto, né? Aí, nessa que eu fui tentar mexer, aí pulou a agulha. Eu falei, Jesus... E eu tinha bebido um pouquinho da Coca-Cola antes disso, né? Aí eu fui abrir o microfone para falar Muriaé FM, que era... dei um maior arrotão. Mas não é aquele arroto assim, é natural, aquele que vem... Foi o arroto! Aquele que vem... Aí eu tava começando na rádio, aí eu fechei o microfone e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí o que eu fiz? Abri e falei, desculpa. Mas isso acontece com quem está começando. Agora vem cá, 12 anos direto fazendo esse tipo de programa.
O que você acha hoje da música romântica no Brasil? Eu acho que a gente está passando por uma fase como acontece sempre, né? Assim, sempre são fases a música. E hoje você não pode classificar música romântica, o que era a música romântica do passado. Hoje você tem, como chama? Sertanejo universitário, né? São nomes dados a ritmos. Tem não sei o quê. E tudo isso tem música romântica, no estilo deles. Só que se você pegar na minha época, dos anos 80, 70, sei lá, músicas românticas são essas, né? Aí você vai lá, faz uma seleção e são essas. Hoje não, hoje já tem outra variedade de música em termos de ritmo. Então, eu acho que hoje a gente tá meio que segmentado, sabe? A gente tem quem gosta do jazz, quem gosta do funk, quem gosta do sertanejo, não sei o quê, isso tudo são... Aí dentro de cada um tem um romântico. Porque, na verdade, as músicas que você apresentava são músicas eternas. A gente pode colocar assim. Normalmente são músicas eternas, que fizeram sucesso nos anos 70, nos anos 80 e que vão fazer em 2030, 2050 e por aí vai, né? Só que hoje é tudo muito rápido, né? Você grava, dança no TikTok, não é isso, gente? Dança no TikTok, explode. Viraliza, milhões de views, e aí você vira gênio. Só que, será que daqui a 3 anos ele vai continuar? Então, a produção hoje é muito maior, né? Você tem... Antigamente tinha o aval das gravadoras, né? Que isso tudo, você sabe muito bem, mudava, né? Porque a gente recebia, por exemplo, o fulano vai lançar um disco, aí tinha todo aquele glamour, né? De lançar um disco de 12, 13, 14 faixas. Tá? Hoje não. Hoje o fulano que lançava 12 está lançando uma e está fazendo igual agora. Eu vi esses dias o Coldplay, né? Lançou hoje, se eu não me engano, ontem, 20 segundos da música que eles vão lançar sexta-feira, uma música. Quer dizer, o que faz parte de um EP, né, que eles falam. E aí é muito diferente do que era, do que já foi. Assim, o glamour de ter um disco lançado, com show de lançamento, com festa das gravadoras, né? Sempre foi uma coisa que foi muito, o lançamento do Roberto Carlos, né, do disco do Roberto Carlos, da Simone. Eu gostava dessas festinhas das gravadoras, a gente ia sempre para esse tipo de lançamento. Gravadora ainda compra espaço em rádio musical? Não. Como era antigamente? Não tem mais. Porque antigamente era o seguinte, para você tocar a música a gravadora pagava. E era só cantor bom, hein? Não era cantor ruim, não. Né? Isso era uma coisa normal das gravadoras entrarem junto, forte, grandes gravadoras com grandes artistas, para você fazer com que essa música propagasse o Brasil inteiro. Hoje não tem mais isso. Não tem. A gravadora está interessada hoje nos vídeos, né, no próprio YouTube, que eles têm lá os vídeos e aí a partir dos vídeos é que eles ganham dinheiro. Porque você vai no Spotify, por exemplo, eu sou músico, mais ou menos, é um enganador, mas eu gravo umas músicas instrumentais, gosto de jazz, tal, gravo umas músicas instrumentais. Aí boto minha música no Spotify, ela tem lá, sei lá, 15 mil views a música. Aí você vai ver quanto eu ganhei por isso, 0,02 centavos que eu ganhei. Essa foi a minha renda. O que você toca? Guitarra. E aí, quer dizer, eu tô falando pela circunstância. Antigamente, tocava na rádio, querendo ou não, você tinha um dinheiro já por tocar. Eu tive uma música minha que fez parte da novela Meu Bem Querer, da Rede Globo, em 98. Essa música é uma música que eu fiz em parceria com um amigo. A música foi para a novela. Só o fato dela estar na novela e o disco da novela vender 116 mil cópias, na época, eu ganhei um valor que eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida, assim. Nunca tinha visto. Eu nunca fui compositor, mas a música ter ido lá, eu falei, gente, e agora, a música tocando 15 mil views, que não é nada, porque eu sou um músico, né, sem conhecimento, as pessoas não me conhecem, tal, mas imagina um que tem, sei lá, a Anitta, que tem 140 milhões de uma música em tanto tempo, aí sim, vale a pena um valor, mas não é a mesma coisa que era quando você tinha a gravadora fazia esse aporte. E por que você não seguiu na carreira de músico? Rapaz, é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, eu sempre fui músico ao lado da locução, mas eu nunca fui profissional mesmo, sabe? Sempre gostei muito, dei aula de guitarra, já dei aula de música, literalmente, mas nunca
Nunca foi assim, não vou conseguir, tipo isso. Eu falo, locução é meu caminho. Mas, por exemplo, não sabe dançar? Hein? Você teria que fazer isso hoje, hein? Eu sou uma porta. Grava uma música, aprende uma dancinha e fica milionário. É verdade. Não, fica milionário. Não consigo, só se for para todo mundo ficar rindo, para virar meme. Essa é a tendência, você acha, hoje no mercado? Cara, eu sou muito a favor de falar que são momentos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses em relação a isso. Mas agora sim, agora é a tendência natural disso acontecer. Mas eu acho que as coisas vão alterando, vão mudando. Tem gente que me pergunta, o rádio vai acabar? Eu falei, só acaba se ele continuar sendo rádio. Aí vai acabar, mas se ele se adaptar ao mercado, se adaptar a tudo que ele tem, por exemplo, as redes sociais, envolver com as redes sociais, as próprias tecnologias, se o rádio se envolver com isso, ele não vai acabar nunca. Por exemplo, você sempre trabalhou em FM. Sim. Né? FM antigamente era rádio musical. Eu fui voz padrão de AM muitas, né? Mas assim, como locutor não. Eu fui voz padrão da Manchete AM, inclusive. Né? Então o que acontece? O rádio mudou, a frequência AM está indo embora, né? Então todas as rádios, quase todas, migraram para o FM. Só que o FM era dominado pelas rádios musicais, né? Então as rádios que você ouvia no AM foram para o FM. Uma das primeiras foi a Rádio Tupi, né? Aqui no Rio de Janeiro. E você teve mais qualidade de som e apresentou uma programação nova. Como é que é essa concorrência de rádios musicais com rádio de notícia? A concorrência geral existe, mas assim, hoje a concorrência é segmentada, né? Por exemplo, a JB ela está há mais de 20 anos na liderança mais do segmento, né? Ela é primeiro lugar no segmento, mas no geral ela é segundo lugar. Perde, às vezes, para Melodia, perde para Tupi. Então, eu acho que existe o geral que interfere, mas o segmento é que muda, que faz, que qualifica a rádio, né? Por exemplo, como eu disse, a JB, além de ser segundo lugar e primeiro lugar no segmento dela, é uma das rádios que mais fatura no Rio de Janeiro. Então, é um primeiro lugar que conta, né? Mas sendo segmentado, não um primeiro lugar geral. Quando a gente fala em segmentado, você fala também na classe social, né? Que é a B. Existem rádios que são segmentadas e têm uma audiência muito forte na classe social CDE. Não, mas eu nem quis dizer isso. Eu acho que o segmento é o estilo de programação. Porque a JB hoje, ela não é mais AB. Ela é ABCD, a JB, que os ouvintes da rádio. Então, não é uma questão de ser elite, não. É uma coisa mesmo no geral. Assim, mas a programação, por exemplo, a JB tem concorrência direta no Rio de Janeiro com a Paradiso, com a Antena 1, que são rádios que fazem com a Nova Brasil, são rádios que fazem esse tipo de segmento, que tem esse segmento. Agora, a Rádio Talk, né, você falou da Tupi, ela não tem concorrente. A Tupi não tem. A concorrente da Tupi dentro do segmento seria as rádios de notícias, né, como a Band News, as outras que fazem esse tipo de programação. Mas, no geral, assim, existe, né, aquela colocação geral, e aí, naturalmente, sempre tem a FM O Dia, que é bem qualificada dessa no Rio, que é uma rádio de samba, que não tem muita... E é meio talk também, que hoje eles estão falando pra caramba também. Né? Verdade. Vem cá, o que você acha? Não sei se você já teve muito contato com artista, cantor. Tem muito cantor mala, Fabiano? Rapaz, tem, cara. A gente fala isso com o maior pesar, porque a gente às vezes é mala também, né? Mas assim, puxa, eu tenho uma experiência tão legal. Eu não queria falar o nome dele, não, mas é um cantor muito famoso, para depois não virar meme. Pode falar à vontade, cara. Aqui é pra isso, ó. Livre, leve e solto. Não, mas eu não sei se eu vou me comprometer nessa. O que acontece? Eu fazia um programa à tarde na Manchete, que era de escola, tal, não sei o quê, que tinha alunos, e geralmente na quinta-feira ia um cantor, um ator, para falar sobre a área e para cantar, ou para tocar a música deles, no caso de músico, né? E aí esse cantor chegou de óculos escuros, o estúdio da Manchete era muito pequeno. Aí eu falei com ele assim, vou fazer o seguinte... eu vou entrar no ar e vou cantar. Eu não vou cantar, não. Você canta e eu vou falar que sou eu que estou cantando, tal, não sei o quê. Depois vou chamar um ouvinte direto para falar com a gente. Aí ele virou para mim e disse, não, eu não quero falar com o ouvinte. Eu falei, como assim? Não quero falar com o ouvinte. Eu falei, não, mas ele vai só fazer uma perguntinha. Eu não quero falar com ele. Ele falou comigo assim, meio aborrecido. Eu falei, tá bom. Aí peguei e botei abri o programa, tal, não sei o quê, e falei assim, aí ele começou a cantar.
Aí eu falei assim, você acha que eu estou imitando bem fulano? Aí, falou, só que é o seguinte, vou botar um ouvinte no ar para cantar também a música dele. Fulano, canta aí. Aí o fulano, pô, coitado, inocente, ele falou, não, eu queria fazer uma pergunta para ele. Fulano, aí fez a pergunta pro cantor. Aí ele olhou para mim assim e falou, eu não vou responder. Saiu do estúdio e foi embora. Foi embora. Pô, uma atitude dessa merece o nome do cara, né? Não. Que isso? Foi embora, cara, foi embora. Aí o coordenador da rádio, na época era Djalma Mello, que você conhece, era uma fera, xingava todo mundo. Ele chegou, mas o que aconteceu? Eu expliquei e falou assim, esse cara não toca aqui mais. Ele falou na época, pô. E continua tocando ainda? Ah, não. Aí, não, fazendo sucesso? Ah, faz, pô. É mesmo? Pô, fiquei curioso. Eu vou deixar todo mundo... Dá a primeira letra dele aí. Vamos lá, primeira letra. F. F? Quem pode ser, hein? Letra F. Hein, João? Quem pode ser esse cantor que ainda faz sucesso? Por favor, não deixa eu falar. Quem pode ser? É cearense, não? Não. Não é cearense. Fábio Júnior. Fábio Júnior? Vai entender. O que acontece? Claro que foi uma experiência negativa, eu falo isso sempre. Eu já contei uma vez na faculdade que eu fui dar uma palestra, contei essa história, mas eu falei assim, o cara estava com um problema no dia, né? Que ele não é assim. Vai que ele, esse dia ele estava aborrecido, ou bebeu alguma coisa que não foi legal para ele e tal, e chegou lá na hora, ele perdeu um pouco a noção de tudo e acabou, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que eu não atribuo ao cara ser a vida toda mala, mas que ele foi, pô. Ele foi a grande decepção? Você imaginava que o Fábio Júnior era de um jeito e depois desse contato você teve uma outra imagem dele? Não, depois a gente tive outros contatos com ele, não foram tão ruins quanto esse, mas assim, dava para aliviar, deu uma aliviada nele, com certeza. Até o show dele eu fui depois, depois que a gente se encontrou outras vezes, né? Não, foram muitos encontros, mas esse foi o primeiro, né? E ele te explicou por que tomou essa atitude depois? Nunca perguntei. Ele estava com a divulgadora, se eu não me engano era a Ana. Ela ficou tão surpresa quanto eu, né? Quando ele saiu assim do estúdio. Mas, vou fazer o quê? Foi o que aconteceu. Muito bem. Eu estou aqui com o nosso Fabiano, José Milson Fabiano, uma das vozes mais bonitas do rádio. Nós estamos no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. E por falar em YouTube, você está de volta com o seu programa que fez muito sucesso e vai continuar fazendo sucesso no YouTube, não é isso? Olha quem está falando voltou, quer dizer, estamos voltando, né? Eu fiquei parado 5 meses, na verdade, né, sem gravar. E a gente voltou agora a gravar. Tivemos alguns probleminhas que já foram resolvidos. E a gente está com nova programação. E o programa, além do YouTube, ele passa no canal, na TV Max, né, da NET. A UTV, que também é um canal da NET, que é o canal Universitário 11. Na AFESP TV, né, da região serrana. E na Rádio Imperial também, que só o áudio, que é lá de Petrópolis, né? O pessoal, os amigos lá que transmitem o áudio do programa. E a gente vai para o Museu da Imagem e do Som também, né? Os vídeos do Olha Quem Está Falando. E agora a gente retomou uma nova temporada, eu estou abrindo assim, mas foi uma parada mesmo que a gente deu e agora a gente está voltando a partir de julho. Explica para quem não sabe, para quem não acompanhou ainda, qual é o teu nicho. Quer dizer, você entrevista pessoas que passaram e fizeram história no rádio. No rádio. Não só locutores, né, mas todo mundo que trabalhou, coordenadores, programadores. Eu entrevistei muita gente que inclusive já faleceu, né? Por exemplo, o Apolinho está lá no programa. Do futebol, do esporte, tem muita gente boa. Pô, tem o Zé Carlos de Araújo, o Penido. A galera de repórter não tem, sabia? Tá faltando você lá. Não tem repórter lá, mas tem uma galera. E os outros locutores, radialistas, coordenadores, né? Que fizeram parte da história do rádio. Por exemplo, eu conversei com o Jaguar, Fernando Mansur, aquela galera dos anos 70. O início do FM, né? Em 77, né? Aquela mudança da Rádio Cidade. E entre outros tantos, né? Eu só estou lembrando alguns, mas tem nomes, por exemplo, com Fernando Borges, né? Que apresentou o Good Times e faleceu. Robson Castro, que foi o criador do Good Times, ele está lá também. Então, a galera de rádio, né, dos anos 70, 80, 90 e 2000 também, porque
entrevistei há pouco tempo a Juliana Molino, que é uma locutora da Mix de São Paulo. Ela faz um bom sucesso hoje lá e muita gente aqui conhece. A própria menina da Mix daqui, do Rio, a Vitória Rosa Cruz, que inclusive teve um estágio na Tupi com o Paulinho, né, tal. Quer dizer, falo com radialistas. Você já fez o quê? Mais de 150 entrevistas? Ontem eu terminei a 163. Olha lá, 163. É. Vamos pensar aí 2 histórias que chamou muita atenção nesses bate-papos que você já teve. Rapaz, a história que muita gente conta é um fato que no final do programa, cada entrevista eu pergunto, tem um microfone aberto. O microfone aberto é uma situação de saia justa, que deixa o locutor ou qualquer pessoa que trabalha em rádio, tipo, abriu o microfone e falou uma besteira, ou como no meu caso que eu contei do arroto e tal. Mas teve uma história que foi comum em muita gente, que foi do nosso querido falecido já no Carlos Nedef, você chegou a conhecer? Quem? Carlos Nedef. Não conheci. Que era locutor da Opus 90. Ele já faleceu, mas essa história é muito comum no meio do rádio. Ele estava no estúdio no final de semana e recebeu a visita de uma garota que tinha trabalhado na casa dele. E aí, rapaz, ele foi lá e aí começou a esquentar a conversa, dormir sozinho, né, tal. E aí, por acaso, a mão dela abriu o microfone. E os dois estavam aquecidos, né? E aí começaram e na rádio tocava só Beethoven, Bach, Tchaikovsky, né? Dizem que o fundo que estava tocando era Bach. Aí começou, naquela época, no começo dos anos 90, não tinha celular para todo mundo. Tá? Ele tirou o telefone do gancho. Então começou a sair aqueles sons, ele falando, ela falando, eles fazendo coisas lá no estúdio e todo mundo ouvindo, pô. Aí todo mundo tentando ligar para a rádio e não conseguia. E aí, por fim, ele viu que o microfone estava aberto, mas acho que relaxou, entendeu que não ia acontecer nada. A frase cabe bem, né? Microfone aberto. Literalmente. Aí, rapaz, o que aconteceu na vida dele? Chegou em casa, as malas estavam na porta, porque a esposa ouviu, e no dia seguinte, na segunda-feira, foi demitido. Que coisa, né? São fatalidades, né? Exatamente. São fatalidades. Não, mas que essa acontecem. história é muito comum. Sim. Muita gente chegou contando essa história, porque... eu falei assim, já contaram, mas conta a sua versão, então vai lá. E acabou ficando essa história. Essa foi dramática, foi engraçada, mas foi dramática. Mas tem outra história que você pode chamar a atenção de alguém que contou para você? Pois foram muitas histórias. Eu estou fazendo um livro, estou escrevendo um livro do Olha Quem Está Falando, onde eu estou colocando em um capítulo só essas histórias engraçadas, assim, que eles faziam. Mas, assim, o que me chamou muita atenção foi Márcio Seixas. Aí não é nem engraçado, é mais porque eu sou muito fã do Márcio Seixas. Desculpa. O Márcio Seixas, ele é a voz do Batman, né? Todo quem não conhece, Márcio Seixas é um grande dublador, locutor, né? E ele contou umas experiências assim, sensacionais, mas dentre as que ele contou, ele falou que estava num elevador e que um jovem, ele não falou a idade, mas um jovem que ouviu ele falando e começou a chorar, porque ele ouviu a voz do cara. Aí o Márcio disse que ele entendeu que era o locutor, o dublador que fazia o Batman e tal, e o moleque era muito fã. E eu não sei se moleque, né? A pessoa fala muito fã. E isso, sinceramente, me toca, porque é o poder do que a gente tem, né? Da voz e da comunicação. E ele falou isso claramente. Falou, hoje eu me sinto um locutor realizado. Mas imagina, Márcio Seixas é a maior experiência. Porque, na verdade, quando você está na televisão, agora no podcast, né? Eu brinco que eu falo que eu faço podcast desde que o mundo é mundo. Porque, na verdade, o podcast é um bate-papo. Rádio é podcast, né? Que a gente já faz há muito tempo. Né? Exatamente. E com imagem, não sei se você sabe, eu fui o primeiro apresentador de programa de rádio com imagem. Em 2000. Uau. 2000. Então já tem aí 24 anos, né? Porque é isso aqui, é bate-papo. Só que você não tem ideia a quem você atinge, né? Verdade. Esse é o detalhe, a magia. Verdade. É a magia da voz. É a magia da voz. Agora, Fabiano, você é apaixonado por futebol, né? Sim, pô. É Flamengo? Roxo. Olha só. Eu costumo falar que eu sou tricolor, sou rubro-negro roxo. O que você tá achando do Flamengo? Então, no atual momento, cara, olha só, o Wagner, é o seguinte, eu sou apaixonado pelo futebol
mas eu não entendo absolutamente nada. Se você falar 4-4-3, não sei, eu não entendo. Para mim isso não serve. Eu já até joguei futebol, mas agora se você falar, o Flamengo ganhou de 1-0, pronto. Não quero nem saber como foi o resto. 1-0 eu comemoro, pô. O que vale é bola na rede. O que vale é o resultado. Aí tem gente que falar, o Flamengo como é que é? Varmengo, né? Que tudo o Flamengo... Para mim, não, cara, ganhou, tá lá o resultado, beleza. Igual quando o Flamengo perdeu pro Palmeiras na final da Libertadores, com aquele gol do Davidson que o Andrés Pereira deu aquele mole lá para trás. Para mim, aquilo ali foi a derrota, pô. Eu não vou falar, mas o Flamengo tava jogando bem, podia virar. Não, pô, perdeu e perdeu com um lance bizarro. Não queria que ele saísse do Flamengo por isso, mas, pô, foi então, para mim, é derrota. Derrota é isso. E vitória é ganhar, pô. Não tem esse negócio. Mas, assim, eu sou fã. Inclusive, eu tenho uma experiência no Maracanã maravilhosa, que foi em 92, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, naquele que o Maracanã, parte da arquibancada caiu. Eu estava lá, no meio da arquibancada, exatamente aonde caiu ele na raça. Aí, eu cheguei muito cedo, jogar às 5 da tarde, cheguei lá 1h40. Um sol de rachar coco. Aí, quando começou a confusão, tal, daqui a pouco, aí não vi o que aconteceu, eu tô vendo helicópteros descendo. Eu falei, gente, Papai Noel, o que está acontecendo? Eu não sabia o que tinha acontecido. Até que um cara que estava com um rádio falou, ih, rapaz, caiu a arquibancada, morreu mais de 100. Eu falei, caramba, e eu estava com uma amiga que a mãe tinha pedido para eu levar no Maracanã, e não tinha celular. Aí eu falei, vamos embora, Camila, porque sua mãe vai pensar que você caiu. Eu disse, não, vamos ficar. Aí depois saindo, um amigo meu tinha caído lá, mas não morreu. Foi o Pedro. Aí na saída que a gente ficou sabendo, aí eu fui lá para o hospital com ele, caiu, mas eu falei, pô, não, ele comigo no hospital. 3-0, tá bom, rapaz, no Botafogo não pega não, já foi campeão. Gabigol com a camisa do Corinthians, como ele foi flagrado. Como é que fica o torcedor roxo rubro-negro? Cara, mas eu sou roxo, mas eu sou meio atípico. Tô nem aí, Wagner. Não tô nem aí, eu não torço pro Gabigol. Eu torço pro Flamengo, pô. Para mim não tem jogador, o jogador pode fazer o que quiser, quem tem que punir é o clube, como puniu, né? Tirou a camisa 10, depois teve salário também, que é multa, né? Mas para mim é isso, cara. Futebol eu sou flamenguista, sou sócio do Flamengo, voto do Flamengo há muitos anos, desde o Kleber Leite, né? Desde 95. Eu estava lá quando o Romário chegou, estava lá quando o Ronaldinho Gaúcho chegou. Sou flamenguista, pô. Visto a camisa, tem todas as camisas do Flamengo. Meu filho joga no Flamengo, minha filha joga vôlei no Flamengo. Tô lá sempre, mas não tô nem aí pros caras, cara. Para mim é bola na rede, gol. Eu vou pro Maracanã torcer. Eu não sou de ficar A instituição tá acima de qualquer jogador. Acima de qualquer coisa. Para mim, pô, ir pro Flamengo, lá pro clube, conversar com as pessoas mais antigos, fazer parte daquela resenha, ou até politicamente mesmo, envolver em alguma coisa, pô, tô lá, cara. Mas agora, jogador fulano foi encontrado na boate, eu tô nem aí para ele. O clube é que tem que resolver, a direção que tem que resolver isso. Zico, o que representa para você? Eu fui sempre Flamengo, né, e Zico, né? Apesar de ser uma coisa só, para mim era assim, eu era flamenguista roxo e Zico roxo também, então eram duas coisas paralelas. Então, para mim, para eu ler onde o Zico estava, eu tinha que ver. Jornal, comprava todo jornal para ler o que o Zico falou, que eu era assim, moleque, né? Acompanhei pouco, porque eu sou de Minas, né? Vim para o Rio, o Zico já estava naquela fase final, né? Final do Flamengo, para o Udinese. Então, para mim, mas cheguei a vê-lo jogar, com certeza. Mas o Zico, para mim, é o Flamengo e Zico, foi o que eu disse. Os dois ali. Chegou a conhecê-lo? Pessoalmente, eu estive no mesmo lugar que ele, mas falar com ele eu não falei. E quando falar, se um dia você tiver essa oportunidade? Pô, vamos tirar uma foto, porque eu vou guardar essa foto, pô. Falar com ele, eu sou fã do Zico por tudo que ele representa, não só pelo futebol, né? Porque o Zico hoje é uma instituição, né? O Zico é acima de muita coisa. Você não pode tratar o Zico como o ídolo do Flamengo. O Zico hoje é ídolo do futebol, do esporte, né? É um cara que você vê, está em algum lugar, ele fala com todo mundo. É um cara que tem uma representatividade fora do Brasil muito grande, tanto no Japão, né, onde ele levantou o futebol lá. Então, quer dizer, o Zico, para mim, é um nível acima de qualquer desportista. Ele e o Ayrton Senna, para mim, são muito parecidos. Muito bem. Eu estou aqui com o José Milson Fabiano. Dá uma respirada, bebe uma água. Você não comeu nada, Fabiano. Comeu um pedacinho. Não, mas fica à vontade. Deixa eu voltar a falar aqui do Balbino, né?
Bota a mídia do José Loreto aí ou do Sérgio Lorosa, hein, João? Dá para botar uma das duas? Até para a gente ter uma noção aqui, para quem nunca viu. Essa aí é a mídia envolvendo aí o nosso José Loreto. Olha lá, jovem aprendiz. Eu falo e provo. Imagina só, você tá lá, ó, ele com o Balbino, né? Nós, José Loreto, tá tomando ali uma cervejinha. Aí você imagina. Sem camisa assim não dá, não. Aí, sem camisa, mas com um avental do Balbino. Aí ele chega na sua mesa, tá lá sua esposa, José Loreto, levando a costela, levando o cupim, levando o joelho. E ele tá ali como jovem aprendiz, só no Balbinos Costelão, olha lá. Delícia de costela, lá na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. Não só ele, tem muita gente boa que vai lá. Sábado e domingo, se você não chegar lá meio-dia, hein, você não consegue entrar. Só 3 da tarde. 3 da tarde. E aí ele ofereceu esse pequeno farneco, se quiser pode levar para casa. E a galera, isso me importa. A galera pode liberar isso aí? Para ele pode, né? Porque o dele já está garantido lá no nosso Balbinos. Delícia de costela desde 2016. Planos para o futuro, Zé Milson, Fabiano? Rapaz, eu continuo trabalhando na Rádio 93, né? Estou lá desde 2010. Eu sou voz padrão de alguns canais fora do país também. Eu trabalho de casa, naturalmente, e tem são 4 rádios no Brasil que eu faço locução de casa. Explica pra galera o que é voz padrão. Você faz a voz da rádio. Da rádio, que fala, por exemplo, da 93 eu não sou voz padrão, mas da Rádio Norte eu falo Rádio Norte FM, essas coisas, né? E outras tantas, né? Você fala os programas no ar, né? Aquelas coisas de Wagner Menezes. Essa é a função do voz padrão. Mas eu trabalho em canal de TV, é um pouco diferente, né? Que você faz as chamadas dos programas e tal. Eu trabalho com a Playboy TV e com o... Peraí, para tudo. Para tudo. Eu vou até comer aqui um pastel de costela. Você faz a voz padrão... Não. Peraí, você faz a voz padrão... Meus amigos, vamos de novo aqui. Peraí. Tô aqui no Livre Leve Solto. Romântico, agora não José Milson Fabiano, uma das vozes mais bonitas do rádio, me diz aqui, ao vivo, que é a voz padrão da Playboy TV. Entre aspas, eu não sou voz padrão, eu gravo institucionais para lá. Não interessa. Vamos lá. O que você grava para Playboy TV? Não, então, vamos lá. Eu faço para América Latina, para o Brasil eu não faço nada. Tá, mas fala em português. Então, aí eu falo assim, não, mas é só sobre as festas. Sim. Tipo, em novembro. Não, em novembro. Não, quer dizer, 30 de novembro, na ilha tal, vai acontecer o não sei o quê. Você vai ter a participação de fulano, de ciclano, de beltrano, e ainda tem o show do que eles fazem lá, entendeu? Eu não tenho uns nomes engraçados lá, mas assim, eu não faço nada demais. Você tá assim. Pipocando aí. Vamos. Fala direito aí, pô. Se fosse assim, eu não te contratava, Fabiano. Fala direito, Fabiano. Não, porque também existe contar, porque existe algumas coisas que eu já fiz e que eu não faço mais. Isso realmente era meio pesado. Eu sempre falo o seguinte, o problema das pessoas, meus amigos, é que as pessoas envelhecem e esquecem o passado. É o caso do nosso Fabiano aqui. Eu continuo, mas eu fiz um tempo, já que você quer saber, eu fiz o Formen. Formen é o canal homossexual masculino. E aí tinha umas chamadas, né, que eram bem quentes, né? Que era... Aí eu nem lembro mais, que eu não faço mais. Não lembro, não. Não lembro, não, mas eu gravava isso em casa, pô. Aí era de madrugada que eu gravava, falava com a minha esposa, não entra aqui não. Porque era bem pesado, assim, as chamadas, falava das cenas dos filmes mesmo, né, que tinha, né. Pode falar o que você quiser. Eu não lembro. A gente coloca um pi, não coloca pi? Coloca pi, pode falar. Não, mas eu não lembro. Outro dia eu estava até lendo os e-mails que a gente escreveu sobre isso, mas foi um pouco tempo, mas eu Por exemplo, para deixar você à vontade. Fala. Olha que aqui tem tempo. Quanto tempo nós já temos de programa aí, o Alex? Rapidinho. Quanto? 44? Daqui a pouco era para terminar, mas com esse assunto que esquentou, eu vou deixar você à vontade. Eu, por exemplo, você lembra da revista Ele e Ela? Sim, eu era voz padrão da Bloco Editores, eu fazia Ele e Ela, Pais e Filhos, Geográfica. Exatamente. E o que vendia na Ele e Ela era um encarte chamado Fórum, que era as cartas dos leitores. Sim. E eu era um dos escritores do Fórum. Então, para quem não sabe,
o fórum eram cartas eróticas Sim. dos leitores. Alguns mandavam de verdade, outras eram criadas. E eu contava algumas aventuras eróticas minhas, né? No fórum. Fazia muito sucesso. Sabe que a Ele e Ela só vendia por causa do fórum e por causa da foto frontal de Roberta Close. Você lembra disso? Lembro, pô. Lembro, Então, claro que lembra lembro. disso. Então, eu já participei desse mundo obscuro. Então, e eu falo aqui, se você quiser um dia eu conto essas histórias, na hora que ele está falando eu conto. Quero que conta, pô. Mas como você é o meu entrevistado, eu quero que você... O que você falava no Formen? No Formen era chamadas de programas de filmes, né? Então, E os filmes, conta aí, mas eu não conta aí. lembro. Tipo, tinha um que era assim... você não está acostumado com essa tora? Essa tora pode ser sua. Aí entrava um cara falando assim, não sei o quê, não é perna de madeira, que era um nome que eles davam para alguma coisa lá. Não sei, mas não tinha palavrão, assim, palavras. Tinha palavras meio que que dava duplos sentidos, né? Então era sempre assim, a chamada. E eu fazia essa voz, assim, né? Meio que de interrogação sempre. E eles gostavam, porque era uma voz, mas quem fazia era uma voz feminina e passou para mim. Aí eu comecei a fazer, mas aí eu não aguentei esse período e pedi para sair. Aí eu, do Formen, mas eu continuei na Playboy, que o Formen é da Playboy também. Então, no Formen você falava de tora e de madeira. E na Playboy, como é que era? Não, a Playboy era chamada da revista. Isso foi na época, nos anos 90, né, que eu fiz. Era a Playboy, geralmente tinha assim, e no fórum, conheça a história de não sei do que. Aí sempre tinha uma pessoa participando, uma voz feminina, né, algumas vezes a própria menina que estava, né, pelada lá na capa, na revista, ela falava também, né, algumas coisas, chamada da revista normal, que era a Rede Nacional, que eu fazia. Na época eu trabalhava na Manchete, fazia as revistas, né, da Block, que inclusive ia ele e ela, e fazia o show da Xuxa. Eu cheguei a trabalhar no show da Xuxa há um tempo. O que você fazia? No Planeta Xuxa, perdão. O que você fazia? Era a voz. A locução, né? Planeta Xuxa, que as vinhetas tinham no programa, era eu quem fazia. Aí, tipo, tinha umas brincadeiras que eu fazia com a Xuxa, eu falava, tá rebolando, Xu? Essas coisas assim do programa em si. Aí eu fiz durante muitos anos também. Porque, na verdade, eram inserções Isso. de vozes ao longo do programa. Né? Isso aí foi criação do Sorrel Sleman, Sim, não é? sim. Que- Eu trabalhava com o My Boy, né? Que era o que organizava. Produtor musical da Isso. Xuxa, né? Era o My Boy. O My Boy. Mas quem criou esse tipo de linguagem em programa de televisão foi o Sorrel, Sim. que era da Rádio Globo e depois foi para televisão e fez muito sucesso. Teve contato com a Xuxa nesse período? Sim, na verdade, com ela, conversar, não. A gente já esteve no mesmo lugar, porque a Marlene sempre foi uma pessoa muito gerenciadora, né? Dividia muitas coisas. E eu ficava bem no estúdiozinho pequenininho, lá no Jardim Botânico, onde gravavam o programa. E de vez em quando eu ia lá também, não era sempre, não. E aí, algumas vezes eu a vi. E Mas quando não- você tomou conhecimento aí dessa série sobre a Xuxa, o que mais ganhou destaque foi a relação com a Marlene Matos, né? Como é que era a Marlene Matos que você acompanhava e teve esse privilégio de acompanhar ela com a Xuxa e também com outros funcionários? Então, eu acho que, assim, o que a Xuxa falou foi muita realidade, sabe? Tudo que ela falou nesse documentário, para mim, era o que eu via, né? Porque a gente tinha a impressão que ela não tinha uma vontade própria, sabe? Era comandada e isso influenciava em qualquer situação do dia dela ou da gravação. Então, a Marlene sempre foi muito... Eu não tive tanto contato com ela também, mas assim, os contatos que eu tive com a Marlene foram contatos mais... vou falar uma palavra aqui que é forte, mais de general, sabe? Ela chega lá e fala assim e acabou. Não tem como contestar o que ela falou, tipo, é isso. Se não for, ela briga. Não, né? Tipo, então essa era a minha relação, foi minha relação com ela nesse período e que realmente, vendo o documentário lá, a Xuxa, eu entendo que eu vi exatamente o que ela falou. Ela era assim com todo mundo? Todo mundo, sem exceção. Eu tive contato bem próximo com a irmã dela, que é a Angel Matos, que inclusive chegou a cantar, a gravar um disco pela Xuxa Produções, na época. A gente conversou bastante e ela falava também a mesma coisa. Quer dizer, eu estou falando isso aqui dos anos 90, eu não sei como que hoje o relacionamento, nem sei como a Marlene está.
Mas isso na época realmente tinha, porque era muito sucesso, né? Era muito sucesso. A Xuxa era Xuxa na terra, Xuxa, Deus no céu e Xuxa na terra, né? No Brasil, então, não se falava outra coisa. A Xuxa era para todo mundo, não só para as crianças, mas para os adolescentes, para os velhos, jovens, todo mundo. Você acha que se ela não existisse na vida da Xuxa, ela não teria feito tanto sucesso? Rapaz, eu não vou afirmar isso não vou afirmar, mas eu acho que certamente não seria como foi. Não seria como foi. Ela teve uma responsabilidade muito grande. Porque é aquela coisa, né? Você tá no shopping, tá lá, Wagner, passeando, ninguém vai olhar para você, ou vão olhar os que te conhecem, falam, opa, tal, não sei, tira uma foto. Mas se você bota um óculos escuro, 5 seguranças do seu lado, você vai chamar a atenção de todo mundo, pô. E isso é o que a Marlene fazia, literalmente, né? A Xuxa vivia numa redoma. E todo mundo queria entrar naquela redoma. Por quê? Porque ela estava de óculos escuros, com um monte de segurança, tinha helicóptero no teto esperando ela sair, ela ia comprar. Então, tudo isso acho que é em função da direção que foi dada pela Marlene. Foi criado um personagem e ela comprou a ideia desse personagem. Exatamente. Muito bem, olha aqui, eu estou fechando o papo aqui com José Milson Fabiano e ele vai olhar aqui na câmera 4. O que você gostaria de dizer para as pessoas que querem fazer o que você já faz há tanto tempo? Qual o recado que você manda para quem hoje é universitário ou que gosta de rádio e quer realmente viver esses momentos maravilhosos que você já viveu? Rapaz, a gente sempre fala, né? Isso, eu tenho um curso de locução na internet, onde eu falo o seguinte, não existe passo que você possa dar que você não queira fazer. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro, você tem que querer muito. Querer muito. Quero fazer, vou. Aí sim você vai dando os passos para chegar aonde você pretende chegar. E o rádio, a locução, não rádio, mas a locução é um trabalho, eu vou falar comum, né, dentro das profissões, mas é um trabalho artístico. Então, é necessário que você goste, é necessário que você entenda que precisa aprender. Tem gente que tem voz bonita e que não sabe falar, que não sabe fazer locução. Tem gente que tem voz mais ou menos, assim, uma voz não tão bonita e que sabe fazer locução. Então, não é a voz que resolve, é você saber que é artístico e que tem que ter boa vontade para você poder aprender. Muito bem. José Milson Fabiano, nosso Fabiano, foi o meu convidado hoje no nosso podcast Livre, Leve e Solto. E eu comecei o papo falando de voz romântica, mas encerrei aqui a conversa falando que ele era a voz do Forman. Já foi. Que coisa, rapaz. Nada contra, mas você me surpreendeu, Fabiano. Esse que é o bom do podcast. José Milson Fabiano, como é que você se despediria pro público do Forman? Como é que você Não sei. Não, para. Pelo amor de Deus. Ele despedia assim, tchau, até amanhã. Tora madeira. José Milson Fabiano foi o meu convidado hoje no podcast Livre, Leve e Solto. Semana que vem tem muito mais só pra você.